Fala aí, Marcelinho. E aí, Jurunex? Beleza? Consegui conectar aqui no celular e vim para abrir o documento que você encaminhou. Ah, Você mandou é um Pode contrato falar. de eventim de um Natiruts que a gente fez na Marina. É um pouco antigo. Eu fui procurar o último aqui que eu fiz da Anitta e não achei. Tá bom. Então, o que eu acho importante a gente registrar agora? Os termos e condições de uso, né? Eu Sim. fiz um apanhado, corrigindo algumas coisas, adaptando outras, principalmente a questão da meia entrada. Agora, por conta desse parecer do Senacom e a nossa reunião mesmo com a Invetim, já dá para perceber que isso vai ser uma discussão recorrente. E aí o ideal é a gente achar de qualquer maneira, de todas as maneiras, o partilhei dessa discussão. Né? Certo. Então, aí deixa eu pegar aqui, eu vou te falar o que eu fiz, o que eu adaptei para retirar essa questão da meia entrada, do benefício da meia entrada sobre o nosso ingresso. E aí, essa questão está ligada também, Marcelo, ao que teria. Por quê? A meia entrada, ela é, ela é obrigatória a todos os ingressos disponibilizados ao público em geral, né? E aí tem aquelas exceções de áreas especiais, de camarotes, enfim. E o outro ponto que é exceção também é quando eles não aplicam as indústrias promocionais convênios. E aí, o que acontece nessa questão? Lembra que o Rock in Rio, por exemplo, convênio com o Itaú, e diz, quem é correspondente do Itaú vai ter meia, porque vai ter 40%, vai ter 30%. Uhum. E a meia entrada não se aplica, porque aquele tipo de ingresso é promocional. Então, fez um convênio, bolso, desde já disponibilizado de forma promocional, ainda não se aplica, entendeu? Então, o que eu fiz aqui? No 5.2 dos termos, eu dei uma adaptada geral aqui no, no termo, dizendo assim, o valor do ingresso partilhado não é acumulado com benefício aumentada, gasto restante, Juruna. tal. Coloquei pessoas com deficiências especiais, acompanhantes do efetivamente cobrado do público e Estado. A meia entrada só tem esclarecimento. A venda de ingressos comuns ao público de geral da produtora do evento no canal oficial de vendas. Isso não tem nada a ver com a gente, mas de deixar isso bem claro para quando a pessoa quiser lá, eu quero me entrar e entender que, não é para aí o outro ponto, os versos aqui de eu tenho versos, né? Jurunex, Então, sua conexão tá ruim, tá dando uma falhada. tá ruim. Poxa, calma aí. Será que eu coloco no computador aqui? Ó? Tá melhor? Melhorou? Melhorou. Deixa eu ver se tem. Vou mudar aqui o Wi-Fi também. A gente melhora aqui. Ó. Melhorou, Marcelo? Melhorou bastante. Ah, legal. Mudei aqui o Wi-Fi, de repente, a rede. E o que eu fiz? No primeiro tópico da questão da minha entrada, eu fiz uma exposição para exatamente esclarecer aos clientes, aos usuários, né, que o que é a minha entrada. A minha entrada ela é devida só naquelas situações. Aí eu coloquei aqui os ingressos e eu coloquei e acessos, porque tem uma questão aí do nosso partilhei, que é o seguinte: uma coisa é você compra o ingresso para partilhar, e a outra pessoa ela compra o ingresso, mas na verdade ela compra o acesso também, né? Então eu usei os dois termos porque seria mais uma vantagem para a gente numa discussão do Procon. O Procon falava, eu falei, não é ingresso, é acesso. A pessoa
uma pessoa tem um ingresso, que é um especial, e ela está dando acesso à outra. É mais um argumento, Sim. entendeu? Que não são 2 ingressos, né? É isso que depois a gente vai se defender na questão da minha entrada, né? Que a pessoa, o anfitrião é que ele renuncia ao direito dele para dar acesso a outra pessoa, para compartilhar o direito dele. Sim, perfeito. Então, eu estou fazendo aqui, ó, os ingressos e acessos aqui disponíveis possuem vantagens e interesses específicos que somente o Partilhei oferece aos seus usuários, compatíveis aos ingressos promocionais e aos convênios entre esse aplicativo, o produtor e eventuais patrocinadores do evento. Coloquei de uma forma geral, porque às vezes vocês podem ser convidados não pelo organizador, mas sim exatamente pelo produtor de uma marca, enfim, e criar essa parceria para afastar exatamente a obrigatoriedade da MEI. Aí, novamente, o ingresso partilhado é um ingresso especial e compartilhado, diverso do ingresso efetivamente cobrado do público em geral, exclusivamente destinado ao fim de compartilhamento, ciente o usuário dessa plataforma de suas condições diferenciadas, optando espontaneamente por tais normas de uso e aquisição vinculadas às horas de participação no evento, e não ao público que o utiliza. Esse é o ponto. Que esse ingresso, ele tem um diferencial da participação dele, não do público, né? Certo. E não sendo aplicável, portanto, a meia entrada, a lei da meia entrada. É esse o ponto que eu fiz uma exposição maior para, assim, eu acho que não vai ter questionamento sobre essa questão, tá? Tá muito claro que não é um ingresso para o público em geral, mas a gente sabe que, tem gente que questiona tudo e vai fazer reclamação no PROCON, enfim, a gente tem que esperar disso, entendeu? Lógico, não. Ao mesmo tempo, eu não sei qual é a tua expectativa e, na verdade, a tua postura comercial, né? Mas eu acho que os ingressos do Partilhei não vão superar, por exemplo, 20% do valor do montante total de ingressos de um evento, ou você tem essa pretensão de, e às vezes, chegar meio a meio? Agora, no começo, não. Isso eu acho que lá no futuro a gente pode chegar a esse ponto, mas agora no começo não. Entendi. Não, beleza. Porque nesse primeiro momento, a gente tira como experiência e base essa parceria que os bancos e patrocinadores fazem com outros grandes eventos. Sim. De criar uma parceria para visibilidade, para publicidade e oferecerem descontos, ingressos promocionais para determinado nicho de pessoas, entendeu? Sim. Então, assim, eu sei que no Rock in Rio são 20%. O Itaú tem, tá? Tinha, não sei se é o Itaú ainda, eu lembro lá atrás que era 20% da carga. E nunca houve nenhum questionamento dizendo, eu sou correntista, eu tenho os 40% e o que sobrou eu quero uma meia entrada. Não, o ingresso do Itaú é um ingresso promocional para o correntista. Ele não é cumulativo, os benefícios não são cumulativos, né? Legal. Enfim, é por aí. Esse é o ponto. Eu fiz outros ajustes, né, mais pequenos, mas eu queria falar contigo o seguinte, Marcelinho, até mesmo pela imagem, né, pela comunicação do Partilhei, de ser uma empresa agregadora, uma plataforma exatamente de união, de compartilhamento de pessoas, enfim. Inicialmente, quando eu peguei de novo para revisar, eu senti que, assim, não estava fazendo diferenciação de gênero, estava o usuário, o anfitrião. E aí, a gente sabe que hoje as pessoas questionam. Eu tentei dar uma adaptada, e aí por isso que eu falei da Paula de Paula. Se é legal a gente colocar em tudo, anfitrião e anfitriã, usuário e usuária, sabe? Partilhado e partilhada. Cara, é besteira, mas, assim, sim, eu acho que pode seguir toda a linha de comunicação que eu já vi que vocês já tem postagem
de fomento e inserção do público LGBT, né? Então, isso é muito questionado sempre, né? Se você adotar só um gênero nas comunicações, enfim, como se estivessem diferenciando ou então excluindo determinados gêneros. Então, assim, eu já fiz alguns assim, mas a maioria, se você olhar, e o usuário eu não coloquei não, tá? A usuário alguns, mas lá no início eu já botei anfitrião e anfitriã, entre parênteses, partilhado, entre parênteses, a partilhada, né? Ou os artigos definidos, já coloquei. Agora, o usuário, eu fiquei na dúvida, porque o usuário também é comum de 2 gêneros, nesse caso, né? Mas cabe usuária, óbvio. Então, é uma coisa que eu estou levantando para vocês. Se for o caso, a gente faz a adaptação geral, né? Vai ficar aqueles parênteses, enfim, mas faz parte, é isso. Eu acho ok, acho legal ser assim, sempre com os 2 gêneros. Beleza. Eu posso fazer uma adaptação, mas já te passei com praticamente, sei lá, 70%, 80% corrigido nesse ponto. A outra coisa que eu queria ver contigo é o seguinte: a gente tem uma parte do uso do aplicativo, né? Os serviços não foram pensados, tampouco destinados para indivíduos menores de 18 anos. Qual que é o ponto? Cadê? Se um menor vai poder utilizar, se cadastrar. Qual que é o item aqui? Isso ou não? Ou quando for colocar o CPF lá, data de nascimento, vai bloquear o menor? Ainda não bloqueia não, né? Que a gente está fazendo os ajustes. Acho... Então, aí como é que tá agora, Marcelinho? Assim o aplicativo pode ser usado livremente por qualquer pessoa com 18 anos ou mais. No entanto, caso o usuário seja menor de 18 anos, o Partilei disponibilize tal atividade aos menores de 18 anos, então, assim, uma opção nossa, né? Poderá registrar-se e manter uma conta, desde que devidamente representado ou tenha obtido o consentimento do seu responsável legal nos termos do procedimento para registro aplicado a cada caso. E aí, o que eu coloquei de uma forma genérica, já imaginando o seguinte, a Jace tem algum sobrinho menor ainda? Tá todo mundo grandão, acho que não. Não, vamos colocar aí que tinha o menor lá que já tá fazendo evento. Tem 16 anos, aí quer fazer. Ele vai ter o cadastro dele, só que ele vai ter que inserir os dados do pai e da mãe, entendeu? Alguma coisa assim, eu não sei como é que nossa tecnologia vai resolver isso, entendeu? Ou então ele teria que enviar um termo que a gente vai gerar para assinar, enfim. A tecnologia que vai definir aí como é que a gente pode fazer essa representação do maior, entendeu? A gente não consegue deixar isso mais genérico e protegendo a gente, tipo assim, que não bloqueie o nosso... Acho que o nosso aplicativo não tem nada ali que você que vai me dizer, eu tô perguntando, que um menor que possa... Cartão de crédito. Geralmente ele não vai poder usar cartão de crédito, ele não tem idade, né, para cartão de crédito, ele vai ter que utilizar um cartão de terceiro. Porque quando o evento, por exemplo, o evento tem a liberação, ele poderia sim ir comprar, né? Mas é para entrada do evento, participação do evento, que é uma questão mais cultural, de lazer, do que operação financeira, né? Nesse caso é uma operação financeira que ele está fazendo ali com o aplicativo. Ele está comprando, adquirindo, em tese ele está movimentando ali e ele não tem condições, capacidade civil, que a gente chama, né? Para, por exemplo, usar um cartão de crédito. Um adolescente de 16 anos, 17, ele não pode ter conta ainda, né? Ele tem, na verdade, até tem, mas ele não é o responsável. Ele tem aquela conta TIM que ele só faz saque, mas cartão de crédito não. Não sabia. É para maior de 18 anos. Então, tem esse ponto aí também, que
eu fiquei até na dúvida quando eu pensei nisso. Um maior pode utilizar o cartão de outro? Vai bloquear ou não? Ou é indiferente? Não, pode usar qualquer Pode, cartão. também acho. Não tem problema, tá? Pode sim. O cartão é pessoal intransferível, ele está botando ali porque ele está na mão, é dele. Sim. Ele autorizou a utilização. Tá. Essa questão do menor, a gente vai ter que pensar melhor como fazer. Ainda não tinha pensado nesse caso. Para mim, ele poderia usar. Não, cartão de crédito. Como é A que operação é só pelo cartão, né, Marcelinho? É só cartão de crédito. Então, ele não vai ter como conseguir. O menor não tem cartão de crédito. Ah, mas ele vai pegar o cartão dos pais. Então, aí ele precisa ter autorização dos pais, né? A gente consegue se defender botando isso, que o menor tem acesso, né? Porque existem eventos ali que tem a liberação e a gente, se ele botar o cartão do pai, a gente entende que ele pegou com autorização. Vou te falar, essa discussão é bem corriqueira com aplicativos, aqueles jogos em que você, tipo, o meu filho é viciado, Minecraft, por exemplo, ou então Fire, tem uns aí, Fire não sei o que, tem aqueles de RPG, onde Sim. tu vai comprando, vai adquirindo os itens, né? E já existem diversas ações judiciais que os pais conseguem a nulidade da compra. Porque, assim, às vezes acontece uma comprinha, 50, 100, mas às vezes é 20 mil reais. São as coisas, assim, absurdas. E consegue anulação porque ela foi feita por um menor. Na disponibilidade daquele aplicativo, em autorizar, em permitir que um menor faça operação financeira. Mas entendeu? aí como que esses aplicativos estão fazendo, então? Não fazem. Na verdade, a operação ela tem que ser feita pelos pais. Aí eles colocam os pop-ups lá, se é o pai, aí tem que preencher os dados do pai, o pai tem que fazer, né? Geralmente na Apple, você tem que se logar com o teu cadastro, né? Então ali fica vinculado que é o maior, entendeu? Nos da Apple. Agora da Android eu não sei, tá? Eu tô tirando porque o meu filho joga pelo da Priscila e aí acontece isso. Quer comprar um item, não sei o quê. Vai abrir a Apple Store dela. Não vai abrir um negócio para ele comprar, um cadastro dele, entendeu? Aí é isso, ó. Não, aí, pô, se der pro adolescente o teu cadastro para você fazer... Aí você foi omisso, você foi negligente. Aí não é culpa. Agora, se você permite que o menor, né, faça essas operações sem o mínimo de ingerência, de supervisão dos maiores, essa operação pode ser nula, porque o menor não tem capacidade civil para fazer esse tipo de negócio, entendeu? Tá. Eu vou tentar cadastrar algum menor numa empresa de... Não, o nosso aplicativo não está bloqueando. Não vai bloquear agora nesse momento. Acho que também a gente não vai ter esse problema agora num primeiro evento. Também acho que não. Mas eu vou tentar fazer num desse que existe, num grande desse tipo eventinho, num menor tipo a Ingress. Só para ver se eles bloqueiam pela idade, em algum momento bloqueio o menor. Entendi. Porque tem alguns sistemas de segurança que por exemplo, se eu fizer uma compra com o teu cartão, cara, tem eles ainda avaliam, mandam uma mensagem pro dono do cartão, tem algumas coisas assim que eu já escutei. Sim. Tem uma política dependendo do tipo de compra que você faça, né? Sim, sim. Ou do método de segurança que você coloca, né, pro seu cartão. Sim. Então pode ser. Então nesse caso aqui, você acha melhor deixar os termos de uso dessa forma aqui genérica, dizendo que caso o partilheiro disponibilize
seria autorizado, devidamente obtido pelo consentimento dos pais, ou já tiro direto, fala que ainda não está disponível para o uso de menores de 18 anos? Não, deixa aí. Tá bom, De beleza. boa. Porque é isso, assim, a gente só vai ter problema se for, de fato, uma fraude, né? Se o adolescente quiser mesmo ir comprar, não vai ter problema. Assim, um ponto importante, assim, que o nosso problema não fica tão grande, é porque a gente só vende um ingresso por pessoa para cada evento, entendeu? Então, o maior dos problemas vai ser esse, devolver o dinheiro de um ingresso. Entendi. Não vai ser um desfalque tão grande. Exato, não vai ser entendeu? de um golpe que o cara, por exemplo, poderia fazer e depois falar que pedir de volta, a gente, beleza, devolve, desculpa. Legal. É verdade. Vamos deixar aqui então, é verdade. Tem razão. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui que eu... Condição de expiação da conta. Você tem um aplicativo baixado já? Tenho. Eu mostrei lá no dia pro Pedro Henrique. Ah, legal. Agora, aquele dia tava sem evento, agora tá com Canta já. Depois dá uma olhada aí. Olhar. Já tem vários partilhados. Olha a coincidência. O escritório dele é porta a porta com o Grupo Onda. Tu acredita? Cara, caramba! Que eu subi uma escada, quando eu olho o Grupo Onda, eu falei, cara, será que eu assim, inconsciente, eu fui pro lugar errado? Sim, deixa eu te falar uma coisa que tem acontecido, acho que vai virar até um... Eu já pensava nisso, mas eu ainda defendo muito o nosso impacto social na divisão de ingressos, mas alguns produtores estão entendendo a gente como uma forma de vender mais ingressos para um horário, tipo assim, o Rock the Mountain. O Fabrício falou que ele enxerga a gente entrando depois que os ingressos esgotarem, aí a gente vende aquele primeiro horário que ele sabe que está mais vazio para ele ter mais pessoas ali. A gente venderia, eu já geraria a metade do ingresso ali no, entendeu? Partilhado de 12h às 6h, como uma metade. Entendi. Não sei se você enxerga algum problema. O Canta, por exemplo, como é um primeiro evento que vai lançar, aí não teria ninguém ainda comprando partilhado, eu também já gerei metades divididas, tanto metades mais cedo, metades mais tarde, para já ter alguns partilhados ali na aba de partilhados. Se você entrar aí, você vai ver. Até partilhado como o partilhei que gerou esses ingressos, entendeu? Entende? Eu não acho que exista um problema legal, mas acaba desvirtuando um pouco as diretrizes aqui, até mesmo nos termos de uso, porque a gente fala que o nosso ingresso é formado por um anfitrião e por um partilhado. E nesse caso não existe um anfitrião. O anfitrião é o próprio aplicativo. Sim. Então, assim, pode ser que haja aí depois uma reclamação, um questionamento, dizendo o seguinte, vocês, na verdade, não estão fazendo um compartilhamento, vocês estão fazendo a subdivisão do ingresso. Então, esse é um ingresso público para as pessoas, né? E aí se aplicaria a todas as outras situações, até mesmo em entrada, entendeu? Tá. Porque o que eu posso fazer para resolver isso é criar uns usuários com nomes aqui. Beleza. É isso, Marcelinho. O ideal. Tá. O ideal mesmo. Entendeu? Eu não acho que é ilegal, tá? Mas tudo é interpretação. Porque Sim. O nosso ingresso é especial. O Sim. Cara ele não tá, é o público geral. Não foi um canal de vendas oficial. Ele não está comprando ingresso para exatamente utilizar todos os serviços, né, todo o tempo de execução do evento, que é o que mobiliza todas as outras benefícios, as obrigações de um produtor. Exatamente. Ele está adquirindo por um determinado momento. Por um caráter promocional, uma parceria, exatamente um convênio entre uma empresa
entre o produtor e o operadora conveniada, que é a gente, né? Seria exatamente isso que eu penso, uma parceria da produtora com um aplicativo que tem a tecnologia que permite que ele consiga ter esse controle de público, né? Isso. De que o público vai chegar e vai sair dentro do horário definido. É isso. Mas, ao mesmo tempo, eu só vejo um problema, sabe para quem? Não agora, né? Óbvio, até porque as entidades nem conhecem ainda o sistema, mas com relação à capacidade, legalização do evento à quantidade de pessoas. Pode então, ocorrer depois. Isso foi assim, eu super já tenho isso na minha cabeça há um tempo. Acho que a gente, em algum momento, quando estiver bombando, vai sofrer. Não vai sofrer, né? Alguém vai tocar nesse assunto. Sim. E eu acho que é uma questão, né, da gente ter a nossa proposta de valor é fazer com que o público, né, tenha essa autonomia para falar que sim, está saindo do evento. Eu penso num exemplo como um shopping. Como um shopping controla o público que tem dentro dele? Ele tem uma capacidade também, mas é rotativo, né? Não fica ninguém ali controlando. Ele espera essa rotatividade. A gente vai ter que ter um discurso meio nessa linha. Quando eu tinha boate, a minha boate cabia 500 pessoas. No final da noite dava 1000 pessoas. Porque eu tenho um controle de entrada e saída numa boate. Então eu sei que a pessoa saiu, eu posso botar mais gente para dentro. É o que a gente está fazendo. A gente está fazendo que as pessoas falem, né, mostrem que saiu, a gente saiba que saiu, porque a gente tem a geolocalização e tá fazendo com que tenha essa rotatividade de público, entendeu? Eu pensei muito no shopping, entendeu? Pô, cara, dia 24 de janeiro, 23, shopping lotado. Quem que tá controlando quantas pessoas? Ali tem uma capacidade definida pelo bombeiro. Tem. E quem tá controlando isso? Ninguém, irmão. É isso aí, é verdade. Isso é pensar realmente lá na frente mesmo. Isso ficar no radar, porque é isso, lá na frente. Tô tendo esse feedback, né, já de 2 pessoas falando, cara, pra mim vai funcionar muito nisso. Eu esgotei, eu sei que naquele horário cedo vou ter pouca gente, a gente vai abrir e vai vender só a metade ali pra uma quantidade pra chegar mais cedo, curtir o evento mais cedo, sair. Entendeu? E é isso, pra gente, para um produtor é ótimo isso, entendeu? Ele vai vender mais ingresso ali naquele horário que ele tem menos gente. E o ideal não é o produtor, o produtor não pode fazer essa divulgação, né, ampla. Ela pode fazer que tenha uma parceria com vocês. Isso, sim. E existe essa possibilidade, não que vamos vender por metade do preço, porque aí exatamente, aí vai transparecer como se fosse uma burla à venda ao público em geral. Aí vai ter gente achando que no caso é um desconto, né? E aí quer a aplicação do desconto também, enfim. Sim. Na verdade, é mostrar a autonomia do partilheiro com relação a essa disponibilidade, a esse serviço, e ela é apenas associada a esses eventos, né? Exato. Por exemplo, e a disponibilidade desses ingressos, assim, já estava reservada, né? Sim. Exatamente, entendeu? É o que a gente defende. O evento tem ali, ele é feito para ter 10.000 pessoas o tempo todo. Só que ele não tem, ele tem uma parte ociosa ali. E a gente veio para conseguir aumentar o público nessa parte ociosa, ele ter mais gente e aproveitar melhor ali o evento. Perfeito. São coisas pra gente estar no radar lá na frente, assim como Uber sofreu, né, com regulação, sim. Airbnb, entendeu? As pessoas alugam a casa própria, né? O cara dirige o carro dele aí próprio e tem o táxi. A discussão. O Uber se adaptou várias vezes, de questão de segurança, de avaliação, de cancelamento, enfim. É exatamente isso.
trancos e barrancos que às vezes você vai ter que ajustar, a gente vai ter que ajustar a operação, mas é de acordo exatamente com os problemas, né, que acontecem. O problema acontece em todos os tipos de serviços e como vão sendo resolvidos, né? Isso aí. Maravilha. Eu vou mandar alguma coisa aqui. Tá. Então, na verdade, era mais ou menos isso, é mostrar a importância do termo de parceria para estabelecer essas diretrizes, né, entre os organizadores. Eu partilhei. Eu vou dar uma olhada, eu estava até ligando aqui, mas acabou que eu não eu nem vi o do eventinho, é daqueles que eu pego, porra, assino, nem leio, tá ligado, né? O que acontece normalmente? Eles têm um contrato lá padrão de várias páginas, mas tem aquele... uma tabela em anexo que foi todo combinado ali. Porque muitas das vezes tem variações de negociações, entendeu? O quanto eu volto para ele de rebate, percentual de ingressos que a gente negociou. Acho que a gente tem mais ou menos isso, um padrãozão, e vai ter uma ficha com uma tabelinha anexo de tudo que a gente negociou para aquele evento em si. Legal, vou dar uma olhada. Eu acho que fica até mais fácil mesmo colocar esse termo, o texto padronizado e um anexo com essas condições, a quantidade de ingressos disponíveis, datas disponíveis. Eu imagino o seguinte: vocês vão estabelecer quantidade, valor, sei lá, prazos de utilização, né? Isso. E essas responsabilidades, como você mesmo falou, inicialmente a gente vai ter que assumir todas para ter essa confiança, ganhar essa confiança do mercado. Total, entendeu? A gente, no começo, a gente vai tomar porrada e vai ter que sumir, nego reclamar no Instagram lá do tipo do canto, a gente vai ter que entrar respondendo e assumindo, entendeu? Não tem jeito, a gente é uma parada muito nova que as pessoas às vezes não entendem. Aos poucos vão entendendo, e tem tido um feedback bom de usuários, assim, que super entende, mas o Canta, por exemplo, é um público, né, com um pouco menos de conhecimento e cultura, assim. Acho que a gente está trabalhando bastante nessa divulgação. Ainda não soltamos nada ainda para soltar uma parada que seja mais clara e que fale com esse público direito, entendeu? É verdade. Isso tem toda a razão. É um público diferente. Não é um público exigente, tá? Mas que, às vezes, por conta dessa ausência de conhecimento, ele não exige aquilo e vai acabar tendo problema. Problema no sentido de não entender e achar que é um problema quando não é. Sim. E vamos nessa, vamos abrir, tô doido pra divulgar logo, já tem lá, se alguém entrar no aplicativo já consegue comprar, tá? Já tá lá, a gente só não soltou o post divulgando ainda, tá vendendo, não sei o que. Assim, vamos soltar nas nossas redes, que vai ter um pouco impacto, mas vai ter um post junto com o Canta, esse vai ter mais impacto. Esse a gente ainda é o que tá desenhando direitinho. A ideia é tentar soltar um vídeo, tipo aquele que a gente soltou do Queremos, com o menino dando uma narrada de como acontece. Eu não sei se você viu. Vi. Então, tipo aquele com algum influenciador lá local do Canta, entendeu? A gente tá desenhando isso. O Diogo tá super, cara, ajudando, assim, deu carta branca pra fazer tudo que eu quiser. A gente vai ter ativação lá também, de repente é até legal para explicar melhor pro público. E é isso, tô felizão com o Diogo, dessa força que ele deu, sendo o primeiro evento. Acho que ajuda aos outros eventos a verem e falar, caramba, já teve um evento ali mesmo rolando. Acho que já dá para ter os caras aí. Tá para 20 mil, né? Tá para 20 mil. 20 mil. Eu peguei com ele me deu 1.000 ingressos para fazer, 500 da pista e 500 da Open. Até o Open Bar ele liberou. Eu falei, Diogo, mas Open Bar não precisa não, só pista. Ele, não, bota lá, não sei o que. Eu falei, beleza, vamos nessa. Aí eu tô soltando aos poucos, entendeu? Vou te falar que é interessante, hein, cara. Sim. Total, a pessoa vai ficar feliz pra caralho, entendeu? Vai ficar feliz pra caramba. E no Canta, eu sempre tive
essa visão. Já fiz 3, 4 cantas lá com eles. Até o início da noite é o melhor horário. Irmão, depois da noite fica ali aquela confusão. Fica tipo fundição 4 horas da manhã. Cara, tu não vê mais nada, é confusão, não funciona nada, bebida quente, briga, e fura, chora. E, pô, cara, vou te falar, é exatamente isso. Então, quem conhece, sabe, pô, vou lá no início, à tarde, final da tarde, saio, deixo lá a galera da noite lá, de 6 à meia-noite, curtir. Sim. Né? Porque é meio-dia, meia-noite, né? É, meio-dia, meia-noite. Então, pô, perfeito. Chega lá meio-dia, até 6 já é o melhor horário. Já vai ter visto o Thiaguinho, acho que o Thiaguinho é um dos primeiros shows. Sempre é. Não, o Thiaguinho sempre é à tarde. Eu lembro que teve um ano que foi canta e tardezinha, o Thiaguinho cantou lá no canto e depois foi pro tardezinha. Eu fui junto, quase que eu fui com a Grazi também na banda. Aí é isso, eu já mandei esse termo pro Matheus atualizar lá, né? Porque tava aquele lá com as correções, não sei o quê. E a gente vai atualizando, toda vez vai ser uma parada nova. Eu vou atualizando, pode deixar, eu vou olhar, vou fazer essas atualizações. Agora ninguém vai questionar. Então dá pra gente atualizar daqui a uma semana de novo, vai botando, sabe? E o contrato com o produtor é aquilo, é mostrar um profissionalismo, acho legal. E sempre legal. Digital, né? Eu não sei se tem alguma plataforma que você tenha preferência, a gente faz ela aí, sempre digitalzinho. E, pô, vamos aí eu nessa. utilizava uma bem legal, bem simples. O Grupo Onda utiliza uma outra também, que é normal. Não tem muito mistério, não. Todo mundo já se adaptou também. Sim, total. Beleza. Outra coisa, estou lembrando agora, tu falou de contato. Lá no final, legislação aplicável. O Partilhei poderá enviar avisos por meio de notificações gerais dos serviços, correio eletrônico para o seu endereço de e-mail, sua conta, ou por comunicação escrita enviada ao endereço indicado em sua conta. O usuário poderá notificar o Partilhei por meio do aplicativo, comunicação pelo endereço eletrônico. Aí eu botei o HTTP do site, tá? Da área de contato. Se você quiser botar um e-mail, é o fale@partilhei.app. Fale@partilhei. App. Na área de atendimento ao cliente da plataforma ou fazer a comunicação. Então, aí tem a opção da comunicação escrita. Eu coloquei um endereço que eu partilhei da Razão Social, que é o teu, né? Barão de Pirassununga. Ou tira. Comunicação escrita não tem. Bota o endereço do escritório aqui. Sim, pode falar. Eu não sei de cabeça, não. Vou te passar aqui. Joga aí no WhatsApp que eu corrijo. Isso. E aí lá no início não tinha, eu coloquei também a razão social, né? Que de cara, né? Os termos de uso e as quais eventualmente incorporados a esses condicionam os serviços prestados no aplicativo e demais plataformas do Partilhei. De exclusiva propriedade da empresa privada Partilhei Tecnologia de compartilhamento e venda de ingressos limitado, escrita no CNPJ, tal. Eu não tinha ainda esses dados, me peguei, né? Já está na internet isso aqui. Joguei lá, Partilhei CNPJ, já saiu. Que isso, hein? Tá lá. Mandei aí. Tem problema de ser o endereço diferente do endereço do CNPJ? Não, né? Não. Tranquilo. É porque o que acontece? Às vezes, não um cliente, mas um órgão, vamos colocar aí Ministério do Trabalho, quer fazer uma comunicação escrita. Às vezes o ato é escrito, então ele precisa do endereço, que eu não coloquei lá na hora, não. Tudo bem. Mas se você discriminar, ele vai para esse endereço, entendeu? Sim. Beleza, vou botar aqui.
Beleza, do mais era só esses 2 pontos que eu queria esclarecer, ajustei conforme a minha entrada, e a questão do gênero para Paula de Paula e você avaliar e essa comunicação, essa exposição, se vale mesmo colocar, adaptar, enfim. Eu acho legal, sim. Pô, acho que é um detalhe e não vai mudar nada pra gente aí. Só vai ter um monte de entre parênteses e tudo bem. É isso aí. É isso aí. Beleza, então, Marcelinho. Valeu, a gente vai se falando. Valeu, Jurunex. Se tiver dúvida, eu te mando aí mensagem. Valeu? Demorou, obrigado, cara. Abraço. Abraço, tchau.